Antes, vamos contar aqui uma declaração do Zico, maior ídolo do Flamengo, falando sobre Léo Ortiz, rapaz, encheu a bola do Léo Ortiz. Ele disse: o Flamengo hoje tem um plantel muito bom. Um jogador de hoje que me encanta muito e que eu conhecia pouco é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível, afirmou o maior ídolo da história rubro-negra em vídeo registrado por Marcelo Dunlop. Rapaz, Léo Ortiz tá com moral, hein? Olha o Zico, rapaz. Um jogador que hoje me encanta muito e que eu conheci há pouco é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível. Parabéns ao Léo Ortiz, receber esse elogio, esse tipo de elogio do Zico, não é para qualquer um não. Vamos agora para a atualização médica do Flamengo, um boletim médico, inclusive como isso facilita a vida da imprensa. E na boa, vou ser bem sincero, isso é o básico, só que antes eu estava acostumado com um trabalho tão ruim, mas tão ruim, que até o básico a gente já fica, meu Deus, que maravilha. Mas é isso, o básico muito bem feito está sendo feito por essa nova gestão no quesito comunicação com a imprensa. E o boletim médico é o seguinte: Alexandro realizou trabalho de fisioterapia no CT Jorge Elal, conforme planejamento de tratamento estabelecido pelo departamento médico. De Arrascaeta e Nico de la Cruz treinaram no campo nessa terça-feira, ou seja, devem voltar para o jogo dessa quarta contra o Botafogo. E aí vem o provável desfalque nesse jogo contra o Botafogo nessa quarta. Ayrton Lucas se queixou de dores após sofrer um trauma no joelho esquerdo durante o clássico contra o Fluminense. Fez trabalho de fisioterapia nessa terça-feira, não treinou com o grupo. Então a tendência é que não seja relacionado, né? Tendência, não vamos cravar aqui, até porque enquanto a gente está gravando aqui, eles estão treinando, porque eu treino na parte da tarde. Pedro está no 5º mês de recuperação após cirurgia para reconstrução ligamentar no joelho. Segue planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo, que está em contato direto com o cirurgião que o operou. Vinha está no 6º mês de recuperação após realização de cirurgia para reconstrução multiligamentar e correção de uma fratura. Segue planejamento estabelecido pelo Departamento Médico. Obviamente, desses aí, quem mais vai demorar é o Vinha. Pedro, como eu trouxe no último vídeo, tem sim chance de voltar ali na reta final de março, na segunda quinzena de março e no comecinho de abril. Ele está indo muito bem nessa recuperação. Ayrton Lucas, por conta dessas dores no joelho, provavelmente fora do jogo contra o Botafogo, e aí deve ficar à disposição para o jogo contra o Vasco no sábado. E de Arrascaeta, Nico de la Cruz, os reforços caseiros do Flamengo para esse jogo contra o Botafogo. Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, galera, Lohan, fim da novela, contextualizando, tá? A gente já vem noticiando aí que o acordo já estava feito, que eles estavam vendo a forma de pagamento de maneira literal de como seria de um banco para outro aqui, questão de tributos, enfim. Então, os departamentos jurídicos estavam quebrando a cabeça para chegar a um caminho mais fácil para todo mundo. E eles chegaram na manhã dessa terça-feira, após uma reunião, inclusive lá no CT Ninho do Urubu. Esses representantes do CSK vieram ao Brasil contratar o Alejandro, lá em São Paulo, finalizaram a contratação do Alejandro lá em São Paulo, depois vieram ao Rio de Janeiro para finalizar a compra de Lohan. Ou seja, vieram contratar 2 jovens jogadores. O Alejandro tem 24 anos, se destacou na temporada passada com a camisa do Vitória, sendo inclusive um dos artilheiros. Eles pagaram a multa rescisória junto ao Red Bull Bragantino de 5 milhões de euros, mas com tributo, imposto, vai bater quase 8 milhões de euros, pelo que me relataram. E o Lohan, eles vão pagar 8 milhões de euros, tá? Por 80%. Eles vão pagar em 2 parcelas, uma de 4 milhões de euros e a outra, obviamente, de 4 milhões de euros, as 2 parcelas na temporada 2025. O Flamengo era dono de 70% de Lohan, Madureira dono de 30%. Como é que funciona? Entrei em contato com o Madureira para saber como é que seria essa divisão, se o Flamengo chegou a um acordo. Ele falou: olha, o Flamengo não me ligou, nós somos donos de 30% do atleta, ou seja, 30% do valor da venda tem que ir para o Madureira. Como é que fica os outros 20%? Futuramente, o Flamengo vendendo esses 20%, o Madureira tem direito a 30% desses 20%. Deu para entender? É assim que funciona direitos econômicos de divisão. Eu acho que o Flamengo vai sentar com o Madureira. Isso é achismo, não é informação, ninguém me falou isso no Flamengo. Que o Flamengo vai sentar com o Madureira e vai renegociar esse pagamento aí desses 30%.
porque, querendo ou não, é uma grana. Então ficou dessa maneira, essa venda aí, lembrando que Lohan ele não foi convencido, nem obrigado, pelo contrário, ele queria ir para a Rússia, contrato de 5 anos, o Flamengo entendeu que foi um bom valor, até porque foi o único valor oferecido até o momento, porque é um jogador que não será utilizado e o valor dele de mercado ia cada vez cair mais na visão da diretoria. Eu quero saber a visão de vocês. Acha que foi um bom negócio para o Flamengo ou não? O Flamengo poderia segurar, jogador atuando no sub-20, poderia resgatar a confiança? Quero a opinião de vocês. Mudando de assunto, galera, hoje bombou aí nas redes sociais a possibilidade de Casemiro vir para o Flamengo. Pipocou isso, não sei de onde começou, o meu papel é apurar. Tal como pipocou a possível proposta do Zenit ao Gerson, sendo que nunca chegou essa proposta ao Flamengo, e eu falei isso para vocês, eu fui apurar também a situação do Casemiro. Pelo que me relataram no Flamengo, Casemiro não foi procurado de forma alguma, nesse momento não tem negociação, não tem proposta do Flamengo, pelo contrário, até porque o Flamengo está muito próximo de assinar o pré-contrato com o Jorginho, questão de tempo, aquela burocracia, vem documento para lá, vai documento para lá, departamentos jurídicos conversando. Então o Flamengo não pretende fazer investimento nesses dois atletas, Casemiro e Jorginho. No caso do Jorginho, já tem um acordo, 3 anos de contrato, repito, pré-contrato muito próximo de ser assinado. Eu, particularmente, acho o Casemiro um baita jogador. Mas, gente, quando eu li, eu estranhei, vou ser bem sincero, tá? Porque eu pensei comigo, caramba, o Flamengo vai contratar Jorginho e Casemiro ao mesmo tempo. Assim, realmente não fazia muito sentido, mas o meu papel é apurar. E o meu papel também é apurar sobre Thiago Maia, porque o Flamengo está de forma indireta de olho nessa situação. A imprensa gaúcha voltou a noticiar que o Internacional pode vender o Thiago Maia ao Santos, voltando essa história. Pelo que eu apurei no Internacional, e eu vou ler exatamente o que o dirigente do Inter me disse, inclusive perguntei do Vitão, vou falar para vocês também, vamos lá. Perguntei, opa, boa tarde, procede isso, Thiago Maia? A pessoa respondeu, depende do que você está falando. Eu falei, indo para o Santos mesmo. Aí ele, a princípio não, voltou o interesse, mas não voltaram os números. Beleza. E aí eu fui e perguntei, o Fla ainda tenta o Vitão? Aí essa pessoa respondeu, não tento, o empresário já nos comunicou que o Flamengo desistiu. Então, fica aí, nem tinha botado isso no roteiro, mas fica aí a informação para vocês ficarem cientes que o Flamengo até o momento não voltou a negociar a contratação de Vitão, zagueiro do Internacional. Como a gente havia dito para vocês, tá? Se o Flamengo não conseguisse a contratação do Vitão, eles não iam tentar um outro jogador, ou era Vitão ou não era, porque eles entendem que o João Vitor pode fazer esse papel aí, tá bom? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.